Deus, dizendo que todo o poder pertence ao Senhor Jesus. Senhor dos senhores, todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Se despiu de sua glória e aqui na terra habitou entre nós. Veio pra dar vida em abundância, sendo verdade e luz. Consumou seu plano de amor, entregou sua vida na cruz, derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Se despiu de sua glória e aqui na terra habitou entre nós. Veio pra dar vida em abundância, sendo verdade e luz. Consumou seu plano de amor, entregou sua vida na cruz, derrotou a morte, arrasou o inferno. Jesus ressuscitou. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Suas vozes. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Todo poder pertence a Jesus. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos senhores. Uma salva de palmas a Ele, amém? Fale para o seu irmão assim: você é exclusivo do Senhor. Amém? Somos raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor. Amém? Somos raça eleita, sacerdócio real,
propriedade exclusiva do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, infinita misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos raça eleita. Somos raça Declare. eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos teu nome sobre todas as nações. Exaltaremos teu nome. Sobre todas as nações. Exaltaremos teu nome. Sobre todas as nações. Exaltaremos teu nome. Sobre todas as nações. Aleluia, Senhor. Exaltaremos o teu nome sobre todas as nações. Amém? Os irmãos podem se assentar. Para honra e glória de Deus, chegou mais um dia, né, de culto de missões, um mês, que é uma honra, né, podermos falar de missões aqui na nossa igreja. Vamos começar com os povos não alcançados, né, o Bahá'í no Nepal. Como sempre, né, esses povos é bem complicado achar algo sobre eles, né? E esse, para minha surpresa, diferente dos outros que já haviam sido apresentados, esse fala sobre eles têm a religião deles, né? Então deu para fazer algo um pouquinho mais sobre eles, né? Eles, pelo mapa, dá para os irmãos procurarem ver que tem espalhados, né, em outros países, né? E até nos Estados Unidos eles têm povo espalhado, né?
e o idioma deles é o Nepali. E por ter o idioma Nepali, né, lá do Nepal, como o principal deles, a Bíblia ela também tem completa, né? Então, assim, mesmo tendo a Bíblia completa, mesmo tendo alguma parte lá nos Estados Unidos e em outros países, eles ainda são considerados como povos não alcançados, né? Na antiga Pérsia, lá para o século XIX, eles criaram essa religião Bahá'í, né? É uma religião que é considerada monoteísta. Diz que tem 3 princípios, né, que formam a doutrina Bahá'í, que são a unidade de Deus, a unidade da religião, que todas as principais religiões têm a mesma fonte espiritual e derivam do mesmo Deus, e a unidade da humanidade, que todos os seres humanos foram criados iguais. Eles querem, né, que as pessoas desse povo aprendam a conhecer e a amar a Deus por meio de métodos como oração, reflexão e serviço à humanidade. Vem Jesus como um dos muitos missionários, né, mensageiros divinos que apareceram na história. Tais pontos de vista contradizem a Bíblia. E existem muitos crentes, né, no Nepal, né, fortes, e que eles podem serem usados para alcançar esse povo, principalmente aqueles que estão ali na região, tanto do Nepal como nos países vizinhos, né? E lá nos Estados Unidos, eles têm um templo, e esse templo deles, na porta, tem um mural que tem símbolo de todas as religiões, que eles imaginam, até a cruz de Davi, a estrela de Davi, tudo isso tem nesse mural deles, né? E, então, assim, nessa crença, o processo de revelação gradual não vai acabar. Acredita que seja cíclico. Os Bahá'ís não esperam a aparição de uma nova manifestação de Deus nos próximos 1000 anos. As crenças são ocasionalmente descritas como combinações sincréticas das primeiras crenças religiosas. Os Bahá'ís, no entanto, asseguram que a sua religião é uma tradição distinta, com suas próprias escrituras, ensinamentos, leis e histórias. Inicialmente, essa religião ela foi vista como uma seita do Islã, né? Mas, atualmente, a maioria dos teólogos dizem que vem como uma religião independente, que tem como pano de fundo o islamismo xiita e cuja origem é análoga ao contexto judaico em que o cristianismo foi estabelecido. As instituições e o clero muçulmano, tanto sunita quanto xiita, consideram os Bahá'ís como desertores ou apóstatas da fé islâmica, o que tem levado à perseguição aos Bahá'ís. E, para finalizar sobre esse povo, os próprios Bahá'ís atestam que sua fé é uma religião independente, que se difere das outras tradições no que diz respeito à sua idade e aos ensinamentos modernos. Se nós formos estamos ouvindo e ler muitas coisas aqui, a gente pode até imaginar, nossa, eles adoram a Deus, né? Eles fazem oração, eles oram, mas, na verdade, tem o ponto que já diz, né, que tudo isso que eles creem, que eles propagam, contradizem a Bíblia Sagrada, né? Então, agora, vou passar para o nosso irmão, que vai trazer o país, e depois, no final, vamos orar por esse povo. E agora, para eu finalizar, né, a minha fala, também, assim, eu peço para a igreja, né, que missões a gente não deixe só para 2 em 2 meses, né? Porque tem o quadro ali, né, com as datas, com os nomes dos irmãos que estão ajudando em missões, os países e os povos. Que possamos orar, né, todos os dias, né, por os que estão ali, né, e pelo nome daqueles que estão cooperando com o ministério. Amém? Paz a todos e bom dia, né? Bem, hoje eu vou falar sobre esse país aí que todo mundo, quer dizer, no caso, a maioria já conhece, né? Com exceção de quem nasceu de 90 para cá, né? Todo mundo já ouviu falar do Kuwait? Sim ou não? É porque tem que saber, né? Aliás, todo mundo conhece a Guerra do Golfo, já ouviu falar. E não está passando. Pronto.
A localização desse país fica entre a Arábia Saudita ao sul e você tem aí o Iraque ao norte, né? Se a imagem tivesse um pouco mais aberta, vocês iriam ver um braço de mar que banha esse país, que é justamente o Golfo Pérsico, né? Foi uma região bastante conflituosa em relação a guerras e etc., né? A população desse país, cadê? É isso aí, não é isso aqui. Estou na sequência diferente. A população desse país aí é constituída de mais ou menos 4.400.000 pessoas. Eu ouvi um pouco de divergência entre esse dado, né? Contudo, a maioria do povo que mora no Kuwait são imigrantes. Cerca de 3 milhões, né? No caso, 1,5 milhão são de habitantes locais. Esse tipo de pessoas que vocês estão vendo aí. E possui um sistema de governo aqui. Um sistema de governo monárquico, entretanto, o rei ele é escolhido de forma eletiva. Existe um parlamento que escolhe de forma do jeito que eles querem, né? O critério é deles, a pessoa que vai representar o Estado, porque o representante de governo é o primeiro-ministro, o representante de Estado é o rei. De novo. A religião, como vocês podem ver aí, pelas vestimentas, é o islamismo, né? Tem a predominância como religião oficial, e por ser a religião oficial, ela, como todo e qualquer país islâmico, proíbe o ensino de forma sistemática de qualquer outra religião, qualquer outra. Seja cristianismo, seja umbanda, qualquer coisa do tipo. Se você, caso decida fazer proselitismo da sua religião, você vai ser perseguido. Apesar de que esse país aí, ele é muito ocidentalizado, né? Como vocês podem ver, isso aí é uma foto da cidade do Kuwait. Bastante ocidentalizado, sendo o país mais ocidental do Oriente Médio. Agora, essa influência ocidental só se deu depois da descoberta de petróleo, mais ou menos na década de 1930, né? Esse indivíduo aí que vocês estão vendo, Samuel Zwemer, ele recebeu um chamado, ele é um americano, que durante o seminário ele recebeu um chamado para fazer a disseminação do evangelho na região dos países árabes. Então, mais ou menos em 1900, ele decidiu, juntamente com outros dois seminaristas, eles decidiram ir para a região do Oriente Médio para disseminar o evangelho. E como foi que eles fizeram isso? Chegando lá, eles viram a necessidade maior de saúde daquele povo e utilizaram essa brecha para começar uma missão através de médicos. Eles levaram médicos e fundaram lá o hospital americano, né? Que tinha por objetivo, entre aspas, tratar da saúde da pessoa. Contudo, o objetivo maior era disseminar o evangelho através dessa porta aí, né? Só que ele encontrou bastante resistência por parte dos governantes locais da época, porque não queriam influência ocidental e muito menos religiosa. Os cristãos nesse país aí, hoje, eles constituem, em média, 500.000 pessoas. Tem muita denominação nesse país, muitas. E tem igreja, e aparentemente é tudo normal. Com um detalhe, né? Se você estiver fazendo proselitismo, você vai ser assediado moralmente para que você pare de disseminar um ensinamento errado, contrário ao Islã. Entende? E o cristianismo, ele não é uma religião secreta. Porém, nesse estado aí, você não pode estar falando de forma aberta do cristianismo. Sendo assim, os eventos de violência quase não existem de forma aberta. Como é que eles se dão? Geralmente é assédio moral. Quando você está pregando o evangelho e, por acaso, alguém do islamismo se converte, esse indivíduo que se converteu, a primeira coisa, ele vai ser expulso da família. Segunda coisa, ele vai perder o emprego, porque ele está desonrando a religião oficial do país.
E por a religião, no caso, o islamismo, ela tem uma característica política. Quando você comete um pecado, você comete também um crime. Então você vai ser punido tanto na esfera religiosa quanto na esfera civil. Você vai perder o emprego e, se você tiver bens, esses bens vão ser expropriados, vão ser tirados de você. Sendo assim, a violência contra o cristianismo nesse país se dá dessa forma. Há assédio moral, com relação principalmente aos homens, né? Porém, com as mulheres é a mesma coisa de outros países islâmicos. É um copia e cola, né? Estupro é o mínimo. Maus tratos, das formas mais variadas que vocês podem pensar, acontecem e não é combatido de forma alguma pelo Estado, porque isso é normal. Afinal de contas, vocês estão infligindo a regra do Islã, né? Então, os pedidos de oração são pelos cristãos, os nossos irmãos que ainda estão nesse país e ainda insistem, graças a Deus, em disseminar o Evangelho, e também pelos Bahá'í, né? Então, pronto. Pode orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui, de termos um local no qual podemos te adorar. E também, Senhor, te agradecemos por ter te conhecido e por tua graça ter nos alcançado. Nesta hora te pedimos para que tu venha nesse país, no Kuwait, e também nesse povo, os Bahá'í, com a finalidade, Senhor, de proteger e abençoar os nossos irmãos que ali disseminam a tua palavra. Te peço para que tu venha fortalecê-los e protegê-los de perseguições e também conduzi-los, Senhor, durante essa missão na qual tu os chamaste. Fortalece-os e os guarda em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos colocar em pé, vamos continuar louvando ao Senhor. Os amados que vieram preparados para ofertar e dizimar, poderão fazer nesse momento, amém? Senhor convocando o seu povo, ordenando que é necessário clamar por um derramar do seu Espírito.
Senhor, que tua vontade se cumpra, Senhor, em toda a terra, Senhor, e que possamos falar do teu amor a cada um que está em nossa volta, Senhor, e possamos, Senhor, testemunhar daquilo que Cristo fez na cruz, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos também pelos dízimos e ofertas, Senhor, que o Senhor receba a gente da tua presença. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Dê sabedoria aos teus filhos para que administre dinheiro com sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Retirando para sua aula. Eu convido a amada igreja a abrir no texto da nossa mensagem de missões, que se encontra em Lucas, capítulo 24, verso 13, por favor. Peço também que já fiquem aí programados os vídeos, por favor, para que a gente não otimize o tempo. Texto do Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 13, por favor, irmãos. Abra sua Bíblia, deixa aberta. Todos amados irmãos, já conseguiram encontrar o texto sagrado? Lucas 24, verso 13. Amém? Vamos fazer a leitura, mesmo assentados, mas com os nossos corações reverentes ao nosso Deus, nós faremos. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Senhor Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-los. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou: você é o único visitante de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras, em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje, foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estava indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se uns aos outros: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? O vídeo, por favor. O que é um PNA? PNA é uma abreviação para povos não alcançados, mas para entender o que isso significa, devemos primeiro analisar a palavra povos. Quando Jesus disse a seus discípulos: ide e fazei discípulos de todas as nações, as palavras gregas que ele usou eram tha ethne, que significa todos os grupos étnicos ou povos. Então, o que é um povo?
Um povo é basicamente um grupo de indivíduos que têm uma mesma história, língua, crença e identidade. São praticamente um grupo de pessoas que considera nós e todos os outros eles. Embora existam cerca de 196 países no mundo hoje, existem mais de 16 mil povos distintos. Vamos pegar o Paquistão, por exemplo.